Você sabia que o Ministério Público exerce um papel crucial na defesa das vítimas de violência doméstica? Essa e outras perguntas, o Direito FAG te responde. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast de hoje. Eu sou a Larissa, aluna do 4º período de Direito no Centro FAG. Estou acompanhada das minhas colegas Ana Gabriela e Manuela. E hoje nós temos a honra de entrevistar a nossa professora, doutora Andréia Frias, que trabalha há 28 anos como promotora, há 22 anos como professora aqui na FAG e há 12 anos na vara especializada de violência contra a mulher. Prof, muito obrigada por comparecer a essa entrevista hoje. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Prof, vou começar então a fazer algumas perguntas. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você nos explicasse um pouco mais sobre o que é violência doméstica e de quais formas ela pode acontecer. A violência doméstica contra a mulher, ela veio explicitada no nosso ordenamento jurídico na Lei Maria da Penha. E a própria Lei Maria da Penha já elenca uma gama, né, de possibilidades de violência doméstica contra a mulher. Obviamente que as pessoas, né, estão mais acostumadas e achavam que violência é só deixar a mulher com o olho roxo, deixar com a boca machucada. Não, a violência ela pode ser psicológica, ela decorrente de humilhação, de maus tratos, de submissão, né, de impor medo na vítima, né, através de ameaças. Então, a violência psicológica, né, no contexto, e doméstica, por quê? Tanto ela decorre de relações de afetividade, decorrentes de casamento, de união estável, de namoro, estejam ainda nesse relacionamento ou em razão dele, já terminaram, mas a causa da violência é justamente esse rompimento. Estejam ou não morando sobre o mesmo teto. Então, eu posso ter ali a violência psicológica, eu posso ter a violência física propriamente dito, a violência patrimonial, e vejam só, a Lei Maria da Penha traz também violência institucional. Então, a própria Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário não podem sujeitar a vítima à violência quando ela vai pedir o socorro do Estado. Então, existem esses vários tipos de violência. Legal, prof. E quais estratégias o MP tem adotado para aumentar a conscientização sobre a denúncia e garantir a segurança da vítima que denuncia? Então, o Ministério Público tem, né, a gente vai falar muito, né, nesse podcast hoje da Lei Maria da Penha, que foi um marco, né, na nossa legislação que trazem essas ferramentas, porque esses números alarmantes que a gente vê hoje, a gente sempre questiona, né, mas, né, veio a lei e está aumentando os casos? Não, justamente as mulheres têm tido coragem. Então, as ferramentas que nós temos é justamente aplicar as medidas protetivas e não só aplicar. Logo que a lei entrou em vigor, né, se aplicava, mas não tinha quem fiscalizava. Então, aqui na comarca de Cascavel, nós tivemos uma atuação muito incisiva para que fosse criada a Patrulha Maria da Penha. Então, a Patrulha Maria da Penha, ela fiscaliza. Então, essa mulher sabe que ela vai ter a medida protetiva, ela tem para quem socorrer ela. Não vai precisar dela ter a protetiva e pegar a protetiva por debaixo do braço e de novo lá na delegacia. Então ela tem à disposição a própria Patrulha Maria da Penha. Nós enfatizamos muito as campanhas, né? Porque infelizmente tem um dito popular, né? Que em briga de marido e mulher a gente não coloca a colher, né? Mas tem que colocar a colher, o garfo, a faca e tudo mais, né? Ou seja, né? Hoje há mecanismos, né? E nós sempre conscientizamos ali nas palestras que damos, nas orientações de que é um vizinho, muitas vezes o familiar está longe. A pessoa, né? E muitas vezes, mas ela tá ali. Por que ela não? Às vezes a situação é de tanta submissão, de tanto medo, que a vítima não tem coragem. Então ela precisa que alguém fale por ela. Então esse vizinho, esse familiar, ou no trabalho mesmo, uma colega de trabalho que perceba que a sua amiga está sofrendo violência dentro de casa, ela pode denunciar. Então nós temos o Disque 180, o Disque 100. Mas né, não é identificado e todos os casos a gente recebe. A Delegacia de Polícia recebe, o Ministério Público recebe. Então, será pelo menos investigado, né? Então, a gente tem esses instrumentos, né, de que, e até muito
bem pouco tempo atrás, né, a vítima às vezes ela não denunciava, por quê? Porque ela tinha que sair da casa. Era ela que tinha que sair da casa, porque como ela ia denunciar e voltar se o agressor estava lá dentro. Então, dentre as medidas protetivas, uma das mais importantes é o afastamento do lar do agressor. Então, é ele que vai sair e ela vai ficar enquanto a gente esteja processando esse caso e veja efetivamente se houve, se não houve, se vai haver punição. Então, é uma gama de medidas que a gente tem hoje, trazidas inicialmente pela Lei Maria da Penha. Prof, muito interessante você comentar que muitas das vezes essa denúncia ela é feita por pessoas próximas, né? Porque às vezes a mulher ela está ali vivendo naquele ciclo de violência, mas muitas das vezes é uma violência que ela está velada, né? Não é aquele roxo, aquele espancamento, mas são diversos tipos de violência que a Lei Maria da Penha traz para a gente. Então, quando essa violência ela não é feita formalmente pela vítima, o Ministério Público ele recebe. Qual que seria este procedimento neste caso? Nós recebemos, né, via e-mail, via o e-mail institucional, normalmente, que esses canais são canais nacionais, né? E aí, quando não há já, normalmente na denúncia, não há assim, aqueles elementos suficientes, né, para que a gente dê início ao processo. Então, normalmente, eu encaminho para a delegacia para uma investigação preliminar. A gente pode, muitas vezes, chamar a vítima para ir até a promotoria, porque, como você disse, às vezes, né, não dá o sinal e a vítima não enxerga, tá? Porque uma outra coisa da violência doméstica é que muitas vezes ela é romantizada. Às vezes a violência doméstica começa, nossa, eu te amo tanto que eu não quero que você vá visitar sua família. Você não saia com as suas amigas, para ele ter o controle. Porque daí ela não vai ter para quem contar e ele vai ficar numa zona de conforto. Então, quando perceba, tem que denunciar, né? E não julgar. Né? Outra coisa que é importante, porque muitas vezes as pessoas, mas ela, né, que falavam-se muito, ela gosta de apanhar, porque se ela tá com ele, ela gosta de... Não, ninguém gosta de apanhar. Às vezes falta coragem, né? Às vezes falta enxergar que aquele é um relacionamento, a violência doméstica, ela inicia de um relacionamento abusivo. Então, a partir do momento que a mãe vê que a filha não visita mais ela, ou que as amigas chamam, né, pra tomar um café, dar uma volta no shopping, sei lá, o que é um programa que mulheres casadas também fazem, né? Obviamente que quando você tem um relacionamento, você não fica chamando pra balada, né? A tua amiga. Sim. Mas a gente não precisa terminar os laços de amizade quando tá no relacionamento. Então essa amiga tem que ligar a luz amarela. Pode estar acontecendo alguma coisa errada. Então se ela não consegue se ajudar, eu vou ajudar. Então vindo isso, tá? Essa vítima, ela é colocado para ela todos os serviços que ela tem, porque às vezes ela pensa que ela não terá força suficiente para sair daquele relacionamento. Nós temos equipes multidisciplinares para dar um encaminhamento para um atendimento psicológico, né? Ali no fórum mesmo tem um projeto que é Ministério Público, a Vara de Violência, e o município, que é chamado Justiça com Elas, tá? Então a gente faz esse primeiro atendimento, faz os encaminhamentos, então todas as denúncias elas são realmente investigadas e tomadas providências. Inclusive, essa questão assim de que o agressor ele tenta isolar a vítima se mostrou mais ainda no momento da pandemia, né? Onde a vítima ela estava ali mais isolada, ficava mais em casa, no seu domicílio, e aumentou demais os casos de denúncia, os casos de agressão contra a mulher. Prof, a gente sabe que a violência doméstica ela vem ocorrendo já faz muito tempo, não é uma coisa de hoje, né? O que você acha que nós, como sociedade, como cultura também, precisaríamos mudar para que quebrasse esse ciclo de violência, esse ciclo de agressão? Eu sempre começo falando, tá? Porque eu tenho 2 filhos e eu tenho uma menina e um menino, né? E eu fui uma filha em que na minha casa haviam meninos e meninas. E a gente não é julgar. Primeira coisa, a gente tem que não julgar o que aconteceu. Porque é histórico, é cultural, vem dos nossos avós, bisavós, mas a gente pode mudar, como você disse. E a primeira mudança por que um menino não pode lavar uma louça dentro de casa? Porque a lavar a louça, os serviços domésticos, é a filha que tem que fazer. Você já vai criando uma cultura, tá? De que o gênero, seja a condição, né, a condição que você nasceu, menino ou menina, vai impor que meninos têm algumas tarefas e meninas têm outras. Não, né? Tarefas, não há nada que impeça um menino de lavar uma louça, não há nada que impeça um menino de dobrar uma roupa, de ajudar também no serviço doméstico. Você vai cultivando naquela criança que ele não é superior a ela. Porque numa casa em que a menina tem obrigação doméstica e o menino não,
ele não faz serviços domésticos, numa casa em que, quando está na época de tirar a carteira, o menino é estimulado a tirar a carteira de habilitação e a menina não, eu vou colocando diferenças. Quando a gente fala de gênero, é isso, são papéis, né? Obviamente que existem diferenças biológicas. Mulheres engravidam, homens não engravidam. Mas em relação a papéis, então, essa cultura que tem que mudar desde o início, porque a partir do momento, há uma naturalização muitas vezes. Muitas vezes o réu, quando ele está lá na audiência, ele até tenta justificar. Ah, mas doutora, veja, né? Eu trabalhei o dia inteiro e cheguei em casa, a comida não estava pronta. Né? Eu ia fazer o quê? Né? Então, assim, né? Ele chega a falar na presença de um juiz, de um promotor, porque ele acha que aquilo é uma justificativa para ele ter agredido, para ele ter humilhado, para ele ter xingado. Né? Então, a gente precisa ter uma mudança cultural, né? Que em relacionamentos, tá? Não há como se impor, há como se escolher. Eu não posso dizer que é certo ou errado num casal ter o controle do que um ou outro posta, mas de repente naquele relacionamento, o que não se pode é impor. Às vezes um casal acha legal, não, então ó, eu sou ciumento, né, então minha rede social você vai ter acesso, se foi no ajuste, ok, mas não dá para se impor. Então muitas vezes a gente vê que a própria rede social é um fator gerador de violência hoje, porque a pessoa acha que tem o direito de olhar, né? Quando na verdade está na privacidade. Ah, não, ele pode terminar o relacionamento. Ah, não, eu não confio mais em você, então termina, que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Agora, o que ele não pode é querer impor a vontade dele, né? Na vontade da outra parte que não quer que ele tenha acesso, né? Então, os fatores, né, que geram a violência vêm muito desses papéis, né? Nesse machismo que a gente fala uma palavra que muitas vezes as pessoas falam, machismo estrutural. O que é o tal machismo estrutural? É essa situação que a gente foi aceitando ao longo da vida e normaliza. Sim. E hoje em dia as mulheres estão no mercado de trabalho, estão estudando, né? E não vão aceitar certos tipos de coisa, né? E a pessoa tem que entender que o mundo hoje é diferente. O que a minha bisavó aceitava do meu bisavô, né? Eu não vou aceitar do meu companheiro. E isso não pode ser um fator de... Eu não sou obrigada a ficar com aquela pessoa, né? Se não me agrada o jeito que ela cuida das coisas. Então eu separo, eu não fico mais com ela. Agora, isso não pode ser fator de violência. Legal, prof. Como a senhora já falou, o MP, ele incentiva não só a vítima a denunciar, mas também as pessoas ao redor. O MP também, ele pune, né, os agressores. E a doutora acha que o MP tem mais um mecanismo para a prevenção da violência doméstica? Sim, né? Nós, assim, sempre procuramos, tá? Porque, assim, óbvio, é minha função, né? É minha função institucional ser a autora da ação penal, buscar a punição, né? Que é aplicada ali pelo Poder Judiciário, buscar essa punição. Mas é muito frustrante a gente pensar que vai se limitar, né? Em reparar, né? Porque você nunca vai reparar. E principalmente se a gente falar, quando a gente fala da violência física, e quando é uma violência sexual? E quando há uma violência sexual, será que o direito penal vai conseguir apagar aquele trauma? Não. Então, o Ministério Público, sim, ele participa de diversas campanhas, a gente atua, né, em diversas frentes, em escolas, em Conselho da Mulher, procura participar, daqui 15 dias mesmo nós vamos ter aqui em Cascavel, já fui convidada, vou estar participando, vai ter a caminhada Todos contra a Pedofilia, e a gente sabe que a pedofilia, quem é o principal alvo da pedofilia? Crianças, e na grande maioria meninas, mas meninos também, né? Então, o Ministério Público vai estar lá para justamente alertar que, né? E infelizmente, você falou agora há pouco lá da casa que acontece, né? Para as mulheres, para as crianças e para os idosos, o lugar mais perigoso é dentro de casa. Onde não deveria ser, onde né? A casa é o nosso local de proteção. Então, né, o Ministério Público atua assim, hoje em Curitiba, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, há uma coordenadoria específica de proteção à vítima. Então, a gente hoje, no processo penal, coisa que não acontecia antigamente, né? Antigamente o processo penal era só punir o agressor. A vítima, a gente só ouvia ela. Tchau. Sim. Hoje não, a gente busca a reparação do dano do processo penal, eu já busco uma reparação do dano material e às vezes moral que essa vítima teve. Então, né, no trabalho, esse trabalho de prevenção, sim, é função, nós entendemos que é função, sim, do Ministério Público, né, não só punir pura e simplesmente. E mesmo na punição, hoje, né, nesses programas que eu falei,
Hoje aqui em Cascavel é aplicada, tá, uma medida educativa para o agressor. Então, mesmo antes mesmo dele ser punido, de saber se ele é autor do fato, ele tem que participar. Se ele tem medida protetiva, ele tem que participar de um programa de orientação para desconstruir, porque o homem, né, óbvio que nada justifica a violência, não estou falando isso, mas justamente esse machismo que vem de pai para filho, de geração em geração, muitas vezes o sujeito nem se dá conta, né? Ele normaliza, mas, né? Mas se ela estava me... não estou dizendo que traição é algo legal. Se você não está relacionante, não deve trair. Mas se houve uma traição e você não aceita, separe. Ou então, né, tenta superar aquilo, perdoar, não sei, mas nunca é fator de violência. Então, a gente atua assim em todas essas frentes. Legal, prof. E a gente sabe, né, que uma porcentagem pequena das mulheres acabam denunciando de fato a violência doméstica. Quais os motivos que você acha que levam as vítimas a denunciarem tão pouco? É uma porcentagem de 30% apenas das vítimas, né? Em torno de 30%, né? Houve um tempo que a gente falava, sem sombra de dúvida, que era a dependência econômica, né? Hoje a gente não diz mais que é só isso, tá? Por quê? Porque principalmente, e violência doméstica contra a mulher não acontece só nas camadas menos favorecidas. Ainda há um tabu, né? Por que a Luísa Brunet está se projetando tanto hoje em dia como uma pessoa defensora, né, dessa causa? Porque quem imaginava que uma mulher tão bonita, tão bem-sucedida como ela, seria vítima de violência doméstica? Ela não só foi porque ela teve a coragem. Será que só ela, a única modelo brasileira de sucesso que foi vítima, ou ela teve a coragem de mostrar que mesmo sendo bonita, bem-sucedida, né, numa situação... Né? Então, a gente acredita que hoje talvez o fator que mais faça muitas mulheres não denunciarem, ainda seja uma... né? Você pensou assim, né? Hoje eu estou aqui como promotora, graças a Deus não sou, né? Mas, né, quanto mais coragem, às vezes uma médica, uma professora, né, alguém da justiça assumir que foi vítima de violência doméstica. Então ainda há muito uma vergonha, e isso só, infelizmente, só favorece que a violência continue existindo. Então tem que, né, não é a vergonha, justamente, é a gente não ter coragem, muitas vezes, de quebrar esse ciclo, né? Todas nós, qualquer um de nós, né, independente da classe social ou da posição que esteja, pode eventualmente estar num relacionamento abusivo, e tem que, né? Então hoje eu ainda entendo que talvez hoje até a questão da vergonha e muitas vezes da dependência emocional, nem econômica, né? Uma dependência emocional, né? De sair daquela, e às vezes questão de filhos também, mas como que eu vou denunciar? E muitas vezes o agressor, ele é um ótimo pai, ele é ruim para ela, mas ele é um ótimo pai, e a mulher não se encoraja porque, né, tem medo que os filhos se voltem contra ela. Você vai querer colocar meu pai na cadeia? Né? E ela vira culpada. Essa culpabilização da vítima é o fator que mais faz as vítimas ainda não denunciarem, infelizmente. Prof, com tanto tempo de experiência, a gente acaba achando que você viu muita coisa, né? A gente queria saber mais questão pessoal. Qual o caso mais te marcou na violência doméstica? Eu coloco ele como uma violência doméstica também, tá? Mas eu sempre falo, quando me perguntam isso, eu falo desse caso. Foi logo que eu cheguei aqui, na verdade, foi a morte de uma criança, de uma menina, tá? Dentro de casa. E me choca por quê? Porque eu vi que podia ter sido evitado. Justamente se a comunidade, porque foi dado muita pista, que essa menina, ela ficou trancada dentro de casa há muito tempo, num calor, num verão, perto de um carnaval, ela trancada dentro de casa, com parentes morando do lado, com vizinhos, como num calor de quase 40 graus, numa casa que a casa era no fundo e o terreno era na frente, você passar semanas sem ver aquela criança brincando. E aquela criança estava sendo submetida a maus tratos, a privação de alimentação, a castigos, e acabou morrendo. Né? E daria para se ter evitado aquela morte se a sociedade, de algum modo, ali os familiares mais próximos, tivessem acionado a justiça. Esse caso me chama... Primeiro porque, né, o crime contra a criança sempre nos abala, né? Porque, né, se tem um ser que é inocente e ingênuo, são as nossas crianças, e indefesas. E quando a própria mãe é autora ou alguém muito próximo,
ela não vai ter chance de sobreviver se a sociedade não fizer o papel dela. Então, esse caso me chama muita atenção, porque demonstra muito a importância de nós, enquanto sociedade. A gente não tem... Muitas vezes a pessoa fala assim, não vou... mas amanhã ela... Não interessa se ela vai estar com ele amanhã. Faça a tua parte, porque se amanhã ela estiver morta, você vai saber que pelo menos, né, foi tentado alguma coisa ali, né? Você fez a tua parte, né? Agora, você saber que aquela vida poderia estar preservada, talvez se você tivesse pego no telefone e feito uma denúncia anônima, isso é uma culpa que a pessoa vai carregar pro resto da vida dela. Imagina. Isso até nos deixa uma reflexão, né? Quantas das vezes a gente observa alguma coisa ali, mas para não se envolver, a gente acaba desfazendo, deixando, né? Se omitindo. Justamente. O que não deveria ser desta forma. A sociedade, ela precisa estar Quando a gente não nisso. tinha os canais, tinha até, vamos dizer assim, tinha até uma justificativa, né? Mas eu vou lá e ela não... Eu vou me envolver. Mas hoje em dia você não precisa se identificar. Então, você pode fazer o seu papel, né? E sem se identificar. Então, esse argumento, né, que a gente até aceitava, hoje já não existe mais, né? Então, percebeu ali o isolamento, percebeu que a pessoa, né, num calor, vai toda coberta, né? Tem receio ali de tirar. Mas tira essa blusa de calor. Não, eu não posso, né? Viu alguma coisa errada, às vezes ela está escondendo a marca de uma agressão ou um isolamento, né? Tente primeiro, talvez, mas tá tudo bem, né? Você precisa, e às vezes mesmo assim você continuar com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Ou então, caso mais grave, às vezes as pessoas vêm em prédios, né? Tanto é que eu vou fazer um evento para síndicos daqui uns dias, porque o síndico tem a obrigação, né? Então, muitas vezes em prédio, em condomínios, vê gritos à noite ali e ninguém faz nada, porque é um casal que tá brigando, não quer se né? envolver. Não quer se envolver, né? E a gente tem que... Isso pode salvar uma vida. Prof, aproveitando aqui, quais são os canais de denúncia para a gente deixar conscientizado para a população? Tem os Disque 180, ele é mais específico da violência doméstica contra a mulher, contra a criança, e o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Então, tanto um quanto o outro, tanto o Disque 180 quanto o Disque 100, as denúncias vão ser encaminhadas para a delegacia competente, ou no CRIA, se for criança, ou a delegacia da mulher, e o Ministério Público também faz a fiscalização da atividade policial, né? E serão, pelo menos, investigados. E eu falo, se não der nada, já dá alguma coisa. Porque aquela pessoa que acha que está fazendo tudo e ninguém está vendo, ainda que a vítima não confirme, o agressor vai saber que a polícia bateu na porta dele e chamou na cara, que alguém está de olho nele. Então vai servir, pelo menos, talvez, para romper o ciclo desse relacionamento abusivo. Muito bem. Pessoal, então a gente encerra o nosso podcast de hoje. Prof, mais uma vez, muito obrigada por ter tirado um pouco do seu tempo, vir aqui compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento. Eu quero agradecer também a todos que ficaram até o final deste vídeo. Se você gostou do nosso episódio de hoje, deixe o seu like e para assistir mais vídeos como este, se inscreva no canal. Até o próximo episódio.